Toda vez que tem dois lados poderosos brigando, usando a mesma palavra para te convencer, desconfie, porque provavelmente essa palavra não está te protegendo, está te usando. Foi isso que aconteceu nas últimas semanas, na decisão que define quem pode cuidar de você. Eu não sou médico, eu sou publicitário, e há mais de 10 anos eu vivo disso. E nos últimos dois eu fiz uma escolha que geralmente os publicitários não fazem. Eu mergulhei em um mundo só, o da medicina. Como o médico fala, como o médico escreve, como o médico se comunica sem perceber que está se comunicando. Então, quando essa briga estourou, eu não corri para saber quem está certo. Eu fui ver o que os dois lados estão falando. E foi aí que eu enxerguei uma coisa. Mas antes, deixa eu te explicar algumas coisas. Porque essa história provavelmente chegou até você de uma forma bem mal comunicada. Enamed, Profimed, medida provisória, MEC, CFM, é um monte de sigla. E você talvez só queira saber se o médico que vai te atender é um bom médico. E ficou totalmente fora dessa conversa. Então vamos ao simples. Tem duas provas em disputa. Uma se chama Profimed, que é um projeto do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que travou no Senado. A outra se chama Enamed. E o governo não esperou andar as coisas no Congresso. Ele já foi através de uma medida provisória e assinou que o Ministério da Educação irá executar essa prova. Então, no Enamed, quem manda é o Ministério da Educação. Reparou que as duas têm em comum? Elas querem a mesma coisa. Testar se o médico recém-formado sabe ser médico. A briga nunca foi sobre ter a prova, é sobre quem segura a caneta. Agora presta atenção, porque aqui tem uma pequena armadilha. Que é fácil olhar para essa briga e achar que é tudo política. Só dois poderes disputando território. E não é. Por baixo de todo o barulho, existe um problema de verdade. E os números são desconfortáveis. Lá em 2004, o Brasil tinha cerca de 143 escolas de medicina. Hoje, em 2026, são quase 500 faculdades que têm o curso de medicina. 80% dessas faculdades ou universidades são privadas. O Brasil é o segundo país no mundo em número de escolas médicas. Perde só para a Índia, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E a gente só tem cerca de 213 milhões. Um estudo do próprio Conselho Federal de Medicina mostra que 80% dessas cidades que abrigam as faculdades não têm um mínimo para formar um bom médico. Faltam leitos, faltam hospitais de escolas, e quando você testa o resultado disso, chega a assustar. O exame do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, em vários anos, mais da metade dos recém-formados não foi aprovada. Nas escolas privadas, a reprovação já passou de 70%. Então não, o problema não é a invenção de quem está ali discutindo. O problema existe. A pergunta é o que a gente faz com ele. E é aqui que a coisa vai ficando interessante. Os dois lados sabem que tem um problema real. Os dois propõem uma prova para resolver isso. E até aí, tranquilo. Mas olha o que cada um defende. E o governo, pela voz do Ministério da Educação, disse que está fazendo isso para proteger os estudantes e garantir o serviço de qualidade para a população. Já o Conselho Federal de Medicina disse que defende a prova para proteger os pacientes, para proteger a sociedade contra o exercício inadequado da medicina. Entendeu? Os dois lados, que não concordam em quase nada, defendendo coisas opostas sobre quem manda na prova. E os dois usaram exatamente a mesma palavra para te convencer. Paciente, a população, você. E é justamente aí que mora um erro que quase ninguém está olhando. Porque existe uma diferença enorme entre falar com a pessoa e falar em nome da pessoa. Quando os dois lados dizem que é pelo paciente, que é pelo profissional, eles estão falando em nome de alguém que às vezes não está na sala. O paciente não foi convidado para essa conversa. O médico está sendo representado às vezes por um conselho que ele não aprova. E ele virou argumento, virou um escudo, e aqui vai para a parte que ninguém fala em voz alta. Quem usa o nome de alguém ausente para ganhar uma disputa não está protegendo essa pessoa, está se protegendo com ela. Não estou dizendo que os dois lados agem de má fé.
Pode ser que os dois lados acreditem muito no que dizem, mas acreditar não muda o mecanismo. O mecanismo é esse: o paciente é citado, o médico é citado o tempo todo, mas às vezes não é escutado nenhuma vez. E tem outra camada nisso. Uma prova nacional obrigatória cria um mercado inteiro de cursinhos, materiais, uma receita recorrente de inscrições, igual que acontece na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E quem ganha o que nesse arranjo? Eu não tenho esse número, eu não vou fingir que eu tenho, mas a pergunta é justa. E ninguém está fazendo essa pergunta. Comunicar com o paciente não é citar, é perguntar, é construir a decisão na frente dele, em linguagem que ele entende, com os dados na mesa. É dizer, olha, a gente formou médicos demais, rápido demais, e a estrutura não acompanhou. É por isso que precisava de uma trava de qualidade, em vez de só repetir, é pela sua segurança. Uma coisa explica, a outra empurra. E isso não vale só para essa discussão. Vale para todo médico que está me ouvindo agora. Toda vez que você fala é pelo bem do paciente, sem mostrar ao paciente o porquê, você está fazendo a mesma coisa que esses dois gigantes fizeram. Está usando a palavra como escudo, no lugar de usar ela como ponte. A boa comunicação não fala em nome do outro, ela dá voz ao outro. A diferença parece pequena, mas é ela que separa quem informa e quem manipula, mesmo sem querer ou sem entender o que está fazendo. Lá no começo eu te pedi para desconfiar quando os dois lados usam a mesma palavra para te convencer. E já sabe o porquê ela está ali. Não para te proteger, para te usar. A boa notícia é essa. Depois que você aprende a enxergar isso, não dá mais para desver. Você vai começar a reparar em todo lugar. Na propaganda, no discurso, na política, na mensagem. E é aí que você pode fazer a escolha. Parar de falar em nome das pessoas e começar a falar com elas. Porque no fim, tudo é comunicação. E quase tudo ainda é mal comunicado. E se isso fez sentido para você, essa é a ideia do canal. É isso que eu vou estar falando por aqui. Pegar, às vezes, o que todo mundo está aceitando sem pensar e abrir com fundamento. Sem covardia. Então, se inscreve aí. E se discordou, faz um favor, comenta aqui embaixo e fala o que você imaginou, o que você está pensando sobre a discussão, curte o vídeo e é isso. Isso é o que eu enxerguei de toda essa discussão. Até mais.